Olá, somos Késia e Welid, alunas do 7º período de Pedagogia, e iremos apresentar um trabalho voltado para alunos portadores do transtorno do espectro autista, o conhecido TEA ou até mesmo autismo. Bom, esse trabalho é uma exigência da disciplina de linguagens e mediações tecnológicas na educação. E o nosso público-alvo foram essas crianças que têm esse transtorno, que se trata de uma desordem complexa no neurodesenvolvimento, né? Essa desordem pode vir associada à dislexia, dispraxia, a déficit de atenção, a hiperatividade, né? O que dificulta o aprendizado dessa criança. Em casos de ser somente autismo, a criança ela fica mais introspectiva, ela fica mais retraída, ela não se desenvolve, ela não quer interagir. E quando vem acompanhada, por exemplo, de uma hiperatividade, fica difícil o professor da sala controlar essa criança e conseguir envolvê-la nas atividades, o cotidiano da disciplina. Então, nós fomos procurar aplicativos que venham a suprir essas dificuldades, né? Porque uma criança autista, ela tem uma dificuldade muito grande, além da cognitiva, motora. Ela não tem essa coordenação motora fina. E esses aplicativos auxiliam essa criança a desenvolver tanto a coordenação motora e desenvolvendo a coordenação motora brincando, ela aprende uma disciplina proposta pelo professor da sala. Né? Nós procuramos 3 aplicativos que consigam auxiliar de uma forma lúdica esse desenvolvimento dessa criança. Os aplicativos que nós escolhemos, eles auxiliam diretamente essas crianças com idade de 0 a 6 anos. Os nomes dos aplicativos são o ABC Autismo, os Jogos Educativos para Crianças e o Autástico. São aplicativos que vai trabalhar principalmente a coordenação motora fina, que é a maior dificuldade dessas crianças que têm a síndrome do TEA. Também vai trabalhar a percepção visual e auditiva das crianças, com noções lógico-matemáticas, memorização, conhecimento do alfabeto. Tudo de forma lúdica dentro desse aplicativo, com musiquinhas e sons que faz com que atraia a atenção da criança. Vou falar um pouco de cada aplicativo. O ABC do autismo, ele trabalha com o puzzle de identificação de sombras, que é onde aparece uma imagem e a sombra dessa imagem. A criança vai usar a coordenação motora fina para arrastar essa imagem até a sua sombra, a sombra correta. E ele vai estar trabalhando essa coordenação motora fina, usando a sensibilidade do tablet ou do celular. Também vai mudando de nível esse jogo, que vai melhorando a percepção da criança, como vai alterando. Começa com uma imagem apenas, depois vai com 2, com 3 e com as sombras de antes e depois da imagem, que vai ter 2 imagens. Uma vai ser estática, a outra apenas que vai se mover. Isso a criança ela vai ter que ter essa percepção na hora do jogo, que é um nível que vai aumentando. E também começa a trabalhar com a formulação de palavras. Porém, o ponto negativo desse aplicativo que nós escolhemos, que ele é próprio para o autismo mesmo, é que quando entra nessa fase de formar as palavras são em inglês. Então aí a criança não consegue sozinha, ela precisa de um mediador para estar auxiliando na formação das palavras. E também esse aplicativo ele trabalha com a metodologia TEACH, que é um programa educacional e clínico que foi especializado para autista. Esse aplicativo ele é grátis, é encontrado para Android, disponível na versão 2.0 e ele não é compatível com iOS. Então ele pode ser instalado em tablets e celulares com Android. O jogo possui 40 fases interativas e 4 níveis de dificuldade. Isso também é um ponto fraco, que ele poderia ter mais níveis para que a criança se estimulasse mais, porque quando ela chega ao nível 4, ela já não tem um outro nível para passar, então acaba desmotivando, né? Isso. Acaba a criança não se interessando mais, pois ele já fez tudo e não tem nada novo para fazer, né? O aplicativo ele é sempre atualizado, a versão dele
foi atualizado em 8/11/2014 e o tamanho para download é de 16 megas. E ele é oferecido pelo DocMobile. O próximo aplicativo que eu vou falar é os Jogos Educativos para Crianças. E ele também ensina de forma divertida e lúdica. Todos os aplicativos têm essa intenção de ser lúdico, né? Para atrair mesmo a atenção da criança. Ele também possui jogos de ligar os pontos, sons de animais, o livro para colorir, quebra-cabeça, puzzle de formas e sombras. Até que este aplicativo, ele se torna até mais interessante que o próprio, que esse não é exatamente para autistas. Esse é um aplicativo que é voltado para todas as crianças da idade de 0 a 6. E este daí, ele é muito colorido. E o que chama muita atenção também de uma criança autista é a cor. Chama bastante atenção e o que faz o professor é conseguir que a criança se concentre. E este jogo também ele tem matemática, tem parte de ligar pontos, como o LG falou, que vai trabalhando esse desenvolvimento da criança. E também tem o jogo de correspondência, né, que vai ligar uma imagem ou outra. Isso. E o jogo da memória, que é bom para trabalhar o cognitivo da criança, o intelecto dele. O aplicativo ele também é a partir da versão 2.0 para Android. E um problema dele é que possui propagandas nesse aplicativo. Então, quando a criança entra num jogo para jogar, antes do jogo iniciar vai aparecer uma propaganda. Isso é uma coisa chata no aplicativo, porque às vezes a criança não quer ficar vendo aquela propaganda, acaba desistindo do jogo. Ou se ela é muito nova, ela nem entende isso, né? Aí, se é em sala de aula, o que o professor está querendo fazer alguma coisa assim para concentrar, acaba essa criança tendo que chamar o professor, às vezes por não entender o que é aquilo. Então, esse é um ponto negativo desse aplicativo. O jogo, a sua última atualização foi feita em 7 de agosto de 2016. O tamanho dele para download é de 22 megas. E ele também é para Android. Também não é compatível com iOS. O próximo jogo, que é o Austático, esse é próprio para autismo mesmo, para autista. Ele tem, né, vários puzzles, né, com imagens que a criança também tem que fazer essa associação. As imagens começam com menor número, depois aumenta, modifica também as imagens, não é sempre a mesma imagem, né? E esse é um jogo muito bacana porque ele é um jogo que interage com a criança, né? Isso, por ele ser próprio para autismo também, ele tem essa interação com a criança. Ele tem o seu tutorial. O tutorial vai ter tanto escrito na tela quanto falado. O próprio jogo fala com a criança o que ela deve fazer, qual é o próximo passo. Por exemplo, o jogo de um peixinho, que como se fosse no fundo do mar, aparece um peixinho. No fundo da tela vai aparecer escrito quantos peixes você vê. E ao mesmo tempo o próprio jogo vai falar quantos peixes você vê. E a criança seleciona a numeração embaixo que correspondente à quantidade de peixes. Também é um jogo, um aplicativo disponível apenas para Android. Ele não foi encontrado no Windows nem no iOS. Temos Android a partir da versão 2.0 ou superior. Esse jogo, ele é bem interessante porque ele é um jogo que trabalha também com cores, né? Com a criança e aparecem as cores primárias. A criança pode unir as duas cores primárias para poder fazer a cor secundária. E isso é interessante que o professor, conhecendo esse aplicativo, ele pode não deixar ali para a criança jogar o tempo todo, porque é um aplicativo pedagógico, bacana, não. Um momento ele pode selecionar, um exemplo, você está trabalhando em arte, cores primárias. Então, ele pode selecionar apenas esse jogo e, em dado momento, colocar para esse aluno estar fazendo essa atividade, e o que vai concentrá-lo e vai desenvolver o conceito desse conteúdo. Então, este é o nosso trabalho, que seria apresentar alguns aplicativos referentes para auxiliar a criança no ensino da criança. No nosso caso, escolhemos para crianças autistas. Então, esses 3 jogos foram o que nós achamos muito bons para a criança, para o seu desenvolvimento. Porém, pode ser jogado por outras crianças também, para auxiliar.
E também há muitos outros jogos. Esses 3 são apenas o que nós escolhemos para fazer a apresentação. É interessante, então, aí essa apresentação para que o professor procure outras ferramentas. E a tecnologia está vindo a favor do professor, principalmente o professor que tem essa inclusão em sala de aula, porque vem a favor dele para ser mais uma ferramenta de trabalho. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada.